Meninos, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, página 206, 19º capítulo. O capítulo hoje, o título é Molúsculos, tá? Ainda estamos no reino Metazoa 1, que são animais invertebrados, tá? O livro de vocês, a imagem do livro de vocês na página 206, mostra um mexilhão. Mexilhão é um tipo de molúsculo, existem vários. O livro de vocês tem mais de 100 espécies, mas o livro de vocês cita 4 ou 5 tipos de molúsculos e nós vamos estudar esses 4 ou 5 tipos. Mas existem mais de 100 espécies de molúsculos que habitam o ambiente aquático, marinho e água doce e terrestre. Então aqui tem um mexilhão, esse mexilhão ele é usado em muitos pratos típicos brasileiros, como outros tipos de molúsculos que o livro de vocês cita no decorrer do capítulo. Tá? Eu não vou ler o que está na página 206, o que eu queria que vocês soubessem é que a imagem aqui é um mexilhão e que ele é usado, né? Ele é um prato muito usado na culinária brasileira. E vamos passar para a página 207. Na página 207, mostra o ancestral comum de molúsculos, que é o que nós vamos estudar agora, anelídeos, que é no capítulo depois desse, e os artrópodes também, que são os que faltam para encerrar o Metazoa 1, o reino Metazoa 1. Então o livro de vocês mostra aí, ó, o livro de vocês fala assim, ó, observando a filogenia do reino Metazoa 1, representado na árvore filogênica a seguir, você pode perceber que os filos dos molúsculos, os anelídeos e os artrópodes, que é o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, representam um ancestral mais comum e recente, o que torna eles, né, mais aparentes entre si. Neste capítulo e nos 2 próximos capítulos, estudaremos esses filos de animais que incluem as mais diversificadas espécies do reino Metazoa 1. Então, o que acontece? Nós já estudamos poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos. Agora, os molúsculos, né? Anelídeos e artrópodes, eles têm o quê? Eles têm uma característica, né, mais recente, e eles são mais parecidos entre si, tá? Então, o livro de vocês começa falando sobre as características gerais desses molúsculos. Vocês vão ver que existem mais de 100 espécies, porém o livro de vocês cita 5 tipos de molúsculos bem conhecidos e principalmente usados aí, muitos deles, na culinária brasileira. O livro de vocês fala assim, ó, molúsculos. O que significa molúsculo? Esse nome ele vem do latim porque significa um corpo mole. Ele é um corpo mole e por ele ter esse corpo mole, alguns deles precisam de uma casca de calcário para poder estar protegendo esse corpo mole. É o exemplo aí de caracóis, entre outros que vocês vão ver. Então, os molúsculos, eles recebem este nome porque eles têm o corpo mole, tá? Então, exemplos de molúsculos: lesma, polvo, lula, mexilhões, que é o que o livro, a imagem anterior mostra, um prato de mexilhões, ostras, caramujos, caracóis, são os molúsculos mais conhecidos. Existem mais de 100 espécies, porém esses que eu citei são os mais conhecidos, tá? O livro de vocês fala assim, ó. Quanto ao número de espécies conhecidas, os molúsculos ocupam o 2º lugar no reino Metazoa, perdendo apenas para o filo dos artrópodes. Então, em questão de diversidade de espécie, os molúsculos eles só perdem para quem no reino Metazoa? Só para os artrópodes, que nós ainda vamos estudar. Atualmente são conhecidas cerca de 100 mil espécies de molúsculos que habitam ambientes aquáticos, que podem ser marinhos, são mares, né? De água doce, que é rio, lago, represa, e terrestre. Então, onde que habitam os molúsculos? Água do mar, água doce e ambientes terrestres.
A maioria, né, dos molúsculos, eles apresentam uma concha externa. Por que essa concha externa? Para proteger, visto que o molúsculo, ele significa molúsculo porque ele tem o corpo mole. Então, a maioria, né, da espécie molúsculo, ela tem uma concha externa por fora para o quê? Para estar protegendo o corpo desses molúsculos que são o quê? Mole. Um exemplo é o caramujo. O caramujo não tem aquela concha de calcário para estar protegendo o corpo dele, que é literalmente mole. O livro de vocês fala assim, ó, as conchas são estruturas muito rígidas. Por que elas são rígidas? Porque elas têm calcário, né? E existem conchas de várias cores, formatos e tamanhos, tá, pessoal? O livro de vocês fala assim que é provável que você já tenha manipulado uma concha e percebido que ela é resistente. Por exemplo, quem aqui já usou colarzinho cheio de concha? Você não consegue quebrar uma concha, porque ela é literalmente resistente. Por quê? Porque ela contém calcário, tá? Então, existem molúsculos que têm a concha externa, que é por fora, e existem alguns representantes de molúsculos que eles têm o quê? A concha reduzida menor e internamente. Qual o exemplo de molúsculo que tem a concha reduzida e interna? Lula. Lula é um exemplo de molúsculo que tem a concha reduzida e internamente. E também há os molúsculos que são sem concha, que é o exemplo de lesma e o exemplo de polvo, tá? O livro de vocês aí, ó, mostra 3 imagens. Imagem A, imagem B e imagem C. A imagem A é um caracol, né, com uma concha externa. A imagem B é uma lula, tá? E a imagem C aí é uma lesma. A lesma, ela não tem concha. E a imagem B, que é a lula, tem uma concha interna e reduzida. Agora nós vamos estudar as estruturas dos molúsculos. O livro de vocês fala assim, ó. Apesar de existir uma grande diversidade de formas dentro do filo, os molúsculos apresentam basicamente o corpo dividido em 3 partes. Então, quer dizer que, embora tenham mais de 100 espécies de molúsculos, os molúsculos eles se dividem em três partes. Quais que são essas partes? Pé, região cefálica, que é mais conhecida como cabeça, e massa visceral. Então, pé, cabeça e massa visceral. Todos os molúsculos são divididos por essas 3 partes. Agora nós vamos estudar cada parte. Nós vamos estudar o pé, depois nós vamos estudar a cabeça, né, que também pode ser chamada de região encefálica, e vamos estudar a massa visceral. Nós vamos começar então pelo pé. O livro de vocês fala assim, ó. O pé é uma estrutura musculosa, então é cheio de músculos. E dependendo da espécie considerada, é especializado na locomoção por deslizamento, no caso de caramujo, de natação, no caso de polvo, e de escavação, no caso de mexilhões. Então, o pé é literalmente uma estrutura musculosa que ajuda o quê? Na locomoção, seja ela por deslizamento, seja ela por natação, seja ela por escavamento, tá? Escavação. Entre os molúsculos, há espécies carnívoras, que um exemplo de espécie carnívora é o polvo e a lula, que são animais predadores, e também existem espécies de molúsculos que são herbívoros ou onívoros, que é o caso dos caramujos. Então, né, o pé ele é literalmente cheio de músculos que ele serve para locomoção, e existem 3 tipos de locomoção: deslizamento, natação e escavação, tá? Os molúsculos eles podem ser carnívoros, que é o exemplo, nós temos como exemplo o polvo e a lula, né? E existem espécies também que são herbívoras e onívoras, que é o exemplo do caramujo. Agora vamos para a página 208. Vamos falar agora sobre como que, por eles serem carnívoros, eles serem herbívoros, como que eles se alimentam, como que é a estrutura deles, né? O livro de vocês na página 208 fala assim, ó: a maioria dos molúsculos obtém os alimentos graças a uma espécie de língua raladora. Essa língua raladora, ela é localizada na boca,
tá? E ela é chamada de rádula. Por que ela é chamada de rádula? Que do latim significa pequeno raspador. Então, a função, né, na maioria dos molúsculos, eles têm na boca, né, uma estrutura chamada de rádula, que é uma língua raspadora, ou seja, eles se alimentam através deles pegar o alimento e raspar ele, tá? Eles raspam para poder engolir. A rádula, né, que é uma estrutura que fica na língua, ela raspa o alimento e o transforma em pequenas partículas que são engolidas, né, pelos molúsculos. Há molúsculos que não apresentam rádula, não apresentam essa língua raspadora. É o caso dos mexilhões e das ostras. Mexilhões e ostras não têm essa língua raspadora chamada de rádula, tá? Como que eles se alimentam? Eles são animais, né, molúsculos filtradores, e eles se alimentam como? Retirando partículas de matérias orgânicas que ficam na água. Então, ostras e mexilhões não têm rádula, não têm língua raspadora, eles se alimentam por partículas orgânicas que ficam onde? Dispersas na água. Aí o livro de vocês mostra na página 208 um caramujo, né? O caramujo, ele tem a cabeça, né? Ele tem os pés, que são cheios de musculaturas, né? Que ele anda por deslizamento. Mostra o alimento por ele ter rádula, que é uma língua raladora. Essa rádula vai o quê? Raspar o alimento, e na terceira imagem mostra a rádula raspando o alimento para o quê? Para haver a digestão desse alimento, para haver o engolimento desse alimento, tá? Então existem molúsculos que têm rádula, porém existem molúsculos também que não têm rádula. Exemplo, mexilhões e lula. O livro de vocês abaixo da imagem fala assim, ó: alguns molúsculos, como os polvos e as lulas, além da rádula, eu falei que não tem rádula, mexilhões, eu falei lula, né? Mas não é, mexilhões e ostras, tá? Mexilhões e ostras que não tem rádula. Aí o livro fala: alguns molúsculos, como os polvos e as lulas, além da rádula, que é a língua raspadora, eles têm mandíbula, e essa mandíbula, ela forma um bico, como se fosse bico de papagaio, tá? E é por meio dessa mandíbula, com esse bico de papagaio, que esses molúsculos, eles capturam os seus alimentos, que podem ser peixes, né? Como eles são carnívoros, eles se alimentam de peixes, caranguejos, camarões, siris, entre outros. Então, ele tem a rádula, que é a língua raspadora, mas para poder ele raspar esse alimento, ele pega com um bico. E esse bico é uma estrutura que fica por onde? Na mandíbula. Então, ele se alimenta por pequenos peixes que ele pega com o bico e raspa com a rádula, né? E engole. Lulas e polvos que alimentam de peixes, siris, caranguejos, né? Que são literalmente carnívoros, capturam suas presas. Como que eles capturam esses peixes? Através de uma substância liberada onde? Nos tentáculos, que é aquela substância que queima, que paralisa, né, a presa. Lembra que a gente estudou no capítulo anterior de água viva, que tem os tentáculos, né, que são substâncias que urtigam, que queimam tanto seres humanos se forem banhar em mares, quanto também animais. Então, o livro de vocês fala assim, ó: lulas e polvos capturam suas presas com os tentáculos. Então, paralisa suas presas como? Através dessa estrutura tentáculos que eles têm, eles lançam essa substância tóxica e faz o quê? Paralisa essas presas, e com isso eles conseguem fisgar através da mandíbula, que é o bico, né, esses alimentos. E levam até a boca, onde são cortadas em pedaços pela mandíbula e são raladas por quem? Pela rádula, que é a língua raspadora. Aí o livro de vocês, na página 208, do lado direito, mostra o bico, que é a mandíbula, tá? Que pega o peixe, siri, caranguejo. Mostra a língua raspadora, né? Que rala o alimento para poder ele ser introduzido.
E mostra também a estrutura tentáculo, que é a substância tóxica que paralisa a presa para que eles peguem ela. Como eu falei para vocês, o molúsculo, né, o livro de vocês fala que o molúsculo é dividido em 3 partes, né? Cabeça, pé, cabeça e massa, meu Deus, eu esqueci aqui, gente, misericórdia. Massa visceral. Então, nós falamos do pé, tá? Agora nós vamos falar da cabeça. Cabeça também pode ser chamado de massa encefálica. O vídeo de vocês fala assim, ó. Na cabeça desses animais localiza-se o sistema sensorial. Então, na cabeça deles, eles têm um sistema sensorial de percepção de uma presa passando ou de um ser humano chegando perto, tá? Que em alguns molúsculos é bastante desenvolvido. Alguns molúsculos são mais desenvolvidos do que outros, como com olhos, tentáculos, né, e boca. A lula e o polvo, por exemplo, apresentam olho capaz de formar imagens, o que facilita seu hábito de predador e os movimentos de fuga. Então, para que é que serve esse sistema sensorial que existe, né, que é localizado na cabeça desses molúsculos? Para isso, para facilitar, né, eles enxergarem o predador. Então, nós falamos já do pé, já falamos da cabeça e agora a massa visceral. A massa visceral dos molúsculos, nela tem sistema digestório completo. Por que sistema digestório completo? Porque tem estômago, porque tem ânus, tá? Porque tem intestino, porque tem boca. E também ela tem sistema respiratório, tá? Então ela respira. Vamos ver como que esses molúsculos respiram? E vocês falam assim, ó, sistema respiratório, né? Que faz parte da terceira parte dividida do molúsculo. Sistema respiratório que pode apresentar pele, brânquias e pulmões primitivos. Lesmas terrestres e algumas lesmas do mar respiram pela pele. Então, existem molúsculos que respiram pela pele, existem molúsculos que respiram pelas brânquias e existem molúsculos que respiram por onde? Por pulmões primitivos. Todos eles têm sistema respiratório, só porque alguns deles, uns respiram pela pele, outros respiram pelas brânquias, outros pelos pulmões primitivos, tá? Então, as lesmas, elas respiram pela pele. Existem aquáticas, né? Molúsculos aquáticos que respiram pelas brânquias, que são órgãos respiratórios capazes de retirar o oxigênio dissolvido na água. E tem algumas espécies, né, terrestres que eles respiram por pulmões primitivos, que é o exemplo que? De caracóis. Então, eles têm 3 tipos de respiração: pele, brânquias e pulmões primitivos. E ainda na massa visceral existe o sistema circulatório e órgãos, que são o quê? São o coração e vasos associados a eles, né? Esses vasos, né, e o coração, eles são responsáveis, respectivamente, pelo bombeamento e a circulação de sangue nesses animais. Então, nós falamos dos pés, que são cheios de músculos, né, das formas de movimentação. Falamos da cabeça, lembrando que na cabeça tem um sistema sensorial, e falamos da massa visceral, que ela é composta por sistema digestório completo. Quando fala completo é porque tem boca, tem estômago, intestino e ânus. Então, a comida entra pela boca e sai pelo ânus, o resto da digestão. Sistema respiratório, que tem por pele, brânquias e pulmões primitivos. Então, existe uma diversidade aí de molúsculos que respiram por esses 3 tipos de processos. E o sistema circulatório, que é o quê? Os vasos e o coração, tá?